Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Como todos sabem, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Terminamos o capítulo 1, vamos iniciar agora no capítulo 2. Mas antes de iniciarmos, nós precisamos fazer umas pequenas observações. Então, como eu já dizia em vídeos anteriores, nós temos que respeitar o contexto no qual o livro do Apocalipse foi escrito, certo? É muito importante respeitarmos o contexto para entendermos realmente a mensagem. E também para não deturparmos a palavra de Deus, como muitos falsos profetas fazem aí, através de manipulações nas redes sociais. Então nós precisamos ser cautelosos quanto a isso. Então não devemos esquecer do contexto no qual o livro do Apocalipse foi escrito. Então veja bem, o que diz logo no Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Veja, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, não esqueçam a quem é direcionado. Veja, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, que era a saudação comum entre os cristãos, graça e paz. A gente vê a saudação comum nas cartas, certo? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então precisamos, amados irmãos e irmãs, respeitar o texto e o contexto. E cuidado com manipulações e muitos falsos profetas. Quando nós vamos aqui para o versículo 11, diz, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia. Veja, não vá pegar para o século 21. Veja que a mensagem está sendo destinada para quem? Para as 7 igrejas que estão na Ásia, dentro do contexto da época. Veja, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Então, eram para essas 7 igrejas que a mensagem estava sendo destinada, certo? Pois bem, então, para complementar aqui, precisamos entender que as comunidades, elas eram independentes, certo? Então, cada comunidade, ela tinha sua autonomia. E uma comunidade, ela não interferia na outra comunidade, certo? Não existia um bispo ainda regional ou diocesano, que só foi estabelecido posteriormente, na época em que João escreveu, por volta do ano 90, 95, não existia, certo? Então os bispos eram presbíteros. Bispo, presbítero, ancião, pastor, são apenas sinônimos. A distinção, quem vai fazer entre bispos e presbíteros, é Inácio de Antioquia no 2º século, certo? Então, na época dos apóstolos, bispos, presbíteros, anciãos, pastores, são apenas sinônimos, certo? Precisamos entender isso. Tem igreja que ela é estruturada de acordo com a hierarquia católica hoje, de acordo com a hierarquia da igreja católica hoje, né? Muitas igrejas se estruturam dessa forma, copiando a hierarquia da igreja católica, mas na época em que o Apocalipse foi escrito, não existia uma hierarquia estruturada e organizada como nós conhecemos hoje, certo? Não podemos esquecer isso. Então veja bem, então essas cartas, elas não foram direcionadas a um bispo específico que dominava ou que governava as demais igrejas, não, mas foi destinada a cada uma das respectivas comunidades. E é por isso que nós vemos aconselhamentos, elogios em algumas, repreensões e correções em outras,
certo? Porque cada uma dessas comunidades, elas tinham características específicas. Então nós temos que respeitar tudo isso para entendermos a mensagem que está sendo direcionada e destinada a elas. Então é justamente isso, amados irmãos e irmãs, que nós iremos estudar no capítulo 2. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.